Você vai ser abençoado com mais uma mensagem impactante da parte de Deus para o seu coração. Então já deixa o teu like e compartilha essa mensagem e comenta aqui. Existe um sininho aqui que você deve apertar para você estar sempre informado e atualizado a respeito das mensagens que nós colocamos no nosso canal. No mês de outubro é um mês que nós iniciamos a primavera e nós temos um desconto extraordinário e imperdível para você que quer fazer os cursos da nossa plataforma cursos.pastorlobo.com. Então digita a palavra Primavera Êxodos, tudo junto, e você vai aproveitar os descontos, que você vai ser abençoado na nossa plataforma de ensino à distância. Deus te abençoe. Vamos lá, queridos. Isso. Vamos orar? Repita comigo uma oração. Diga: Senhor meu Deus e meu Pai, a partir de agora, meu coração é todo seu, minha mente, minha inteligência, eu submeto ao ensino da Tua palavra, que é a verdade. Eu convido o Teu Espírito Santo, eu invoco o nome do Senhor Jesus para tomar conta da minha vida, da minha família, dos meus negócios, porque esse final de semana o Senhor vai me preparar para a guerra, vai adestrar as minhas mãos para o combate. Eu quero aprender a Tua palavra, eu quero me encher do Teu Santo Espírito, eu quero me encher da verdade das Tuas Escrituras. Eu amo a Tua lei, e é por isso que eu vou guardar no meu coração. Eu me cubro com o sangue da cruz, estabeleço uma aliança com o Senhor, uma aliança de vida eterna. Me ensina as Tuas veredas da justiça, e Tua vida vai encher a minha vida de paz em Cristo, em nome de Jesus. Diz amém. Agora você não conversa mais, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Osvaldo Lobo. Eu já tive aqui, o pastor já disse, 4 vezes, eu acho que essa é a 4ª vez. Sou casado com Fabíola, sou pai da Natália e do Arthur. Natália é casada com Bruno, e Arthur estuda nos Estados Unidos, porque o meu amigo, o pastor Hermínio, trouxe para assim, não, é legal, pronto, ele está lá. E eu juntei aquela palavra com muita fé, e hoje meu filho estuda lá em Dallas, e ele deve estar acompanhando a gente ao vivo. Arthur, te amo, meu filho, viu? Deus te abençoe, está no Cifienai agora. Tá bom, vamos lá? Vocês estão prontos? Você falou que funcionou ou não? Já? Nós vamos tratar aqui de libertação. O curso Sangue nos Umbrais é um seminário que ele trata de libertação, e você vai entender a diferença entre libertação, cura e batalha espiritual. São 3 faculdades dentro de uma mesma universidade, são 3 matérias dentro do mesmo domínio, são 3 disciplinas dentro de uma mesma cadeira de ensino, todas elas, uma trabalha do lado da outra, para quê? Para preparar o povo de Deus. O ministério de intercessão não é um ministério para uma elite espiritual, eu sou da intercessão, eu sou da libertação, eu sou alguém especial, não é, é para todo aquele que vive em santidade e pureza. Se você vive em pureza, se o teu coração é santo, é separado para Deus, você está pronto para trabalhar com libertação. E Deus é o Deus que adestra as nossas mãos para a guerra. Foi Deus que fez do menino Davi um vencedor de gigantes. Foi Deus que fez de Caleb um homem que expulsou os gigantes do território dos amorreus, para preparar o território para Jerusalém, para que depois Davi tomasse Jerusalém. Eu e você somos chamados para vencer. O apóstolo Paulo, ele diz: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. O apóstolo Paulo, ele conta para mim e para você, que esse mundo é um mundo espiritual, ele não ensarilha as armas, não existe um acordo de paz com o inimigo. Desde o capítulo 3 de Gênesis, verso 15, que quando o homem peca, Deus diz: eu colocarei inimizade, diga inimizade, entre você e a serpente. Nós temos um inimigo,
Quando o apóstolo Pedro diz, ele fala o seguinte, que o diabo, vosso inimigo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa devorar. Não fique imaginando assim, não pastor, isso não é para mim, isso é para o meu líder de célula, isso não é para mim, isso é para o meu líder de ministério, isso é para o pastor da igreja. Não é, isso é para você. E você ignorar, se você ignorar que existe um mundo espiritual que conspira contra você e quer acabar com a tua raça, você precisa entender isso. O diabo é homicida desde o princípio, homicida, ele é assassino. Então não se brinca com isso. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, ele diz o seguinte, que não temos que lutar contra a carne e sangue. As pessoas não são nossas inimigas. Se o teu inimigo tiver fome, dá para ele de comer. Se ele tiver sede, dá para ele de beber. Pessoas não são inimigas. O amante da tua esposa não é teu inimigo. Aquele que te persegue dentro da igreja não é teu inimigo. Aquele que te persegue dentro da sua casa não é seu inimigo. Aquele que te colocou na justiça, o teu empregado que está te pedindo na justiça uma causa, o teu patrão, ele não é teu inimigo. O nosso inimigo não é carne e sangue, mas são principados, potestades, príncipes das trevas desse século e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós temos um inimigo que é muito bem organizado. Às vezes ele opera através de legiões na vida de uma pessoa. Outras vezes ele fica nas penumbras, nas sombras e na escuridão. Ele se disfarça. Ele não quer se apresentar como inimigo. Ele quer viver dentro de uma escuridão na sua vida, de algo oculto. E a libertação vai tratar disso. Tem muita gente que pergunta assim, pastor, desde quando o senhor trabalha com isso? E por quê? Como é que o senhor foi para esse chamado? Não foi assim. Esse chamado na minha vida aconteceu de uma forma natural e principalmente porque eu sou um homem obediente. Quando o meu pastor me perguntou, isso começou no ano de 2000, ele perguntou, qual o ministério que você quer assumir? Eu vou te ordenar pastor na igreja. Eu já tinha concluído o seminário e eu dei para ele 3 ministérios. Eu já era pastor de jovens, então para mim ser pastor de jovens eu ia deitar e rolar. Eu botei lá pastor de jovens, pastor de família, eu não tinha mais nenhum outro ministério para colocar, eu botei pastor de libertação. Ele falou assim, mas eu vou orar 30 dias, eu quero que você ore comigo. Eu tinha certeza que ele ia me colocar como pastor de famílias, porque havia um jovem começando e crescendo dentro do ministério, que eu vi que ele queria inclinar o coração para que aquele jovem assumisse um movimento de jovens, e eu ficava com famílias. Eu e Fabíola vivemos muito bem a nossa vida familiar, nosso casamento, é uma história construída de 29 anos no altar com o Senhor. Quando terminou os 30 dias, ele falou assim, você vai ser pastor de libertação. Eu não posso dizer para você que naquele momento eu não recebi aquilo com choque. Eu não recebi com choque, eu recebi com naturalidade. Por quê? Porque se eu estou debaixo da autoridade do meu pastor, se eu vivo em obediência, não há como o inimigo me ferir. Josué, queridos, ele lutou um monte de batalhas. Ah, porque aprender sobre batalha espiritual, lê o livro de Josué. Ele saiu do campo de batalha sem um arranhão. Sabe por quê? Porque a mão de Moisés estava sobre ele. Não era a mão de Ur e não era a mão de Arão, era a mão do pastor presidente, estava sobre mim. Pode ir, eu vou te abençoar. Havia cobertura espiritual na minha vida. E eu fui colecionando patentes durante essa caminhada, essa jornada. Eu me revesti da armadura do Senhor. Eu não nasci sabendo, olha, eu errei um monte, só que eu estou aqui para ensinar você a não errar. Então, muito mais do que você veio aqui para aprender, você também veio aqui para aprender a ensinar. Você também veio aprender para libertar. Talvez você receba no coração, pastor, mas eu nunca tive um chamado para isso. É só você ser obediente. Entenda que se você for obediente, por que Satanás não conseguia tocar em Jó? Viste o meu servo Jó? Não há ninguém como ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Lembra disso? Lembra disso? Diga integridade, retidão, justiça, e o mal fica longe de mim. Existe uma proteção natural para os santos. Ah, pastor, eu vou trabalhar com libertação, cuidado com a retaliação. Onde é que está escrito isso? Eu tenho que ensinar isso de início para você, porque tem a turma da retaliação. Só que a escritura é a verdade, e você lida com o pai da mentira.
E o que acontece? Em nome de uma revelação, porque Deus me disse, porque o Espírito Santo me contou, porque Jesus falou no meu coração, tem muita mentira que tem sendo tratada dentro desse ambiente de libertação e batalha espiritual. Você quer saber de retaliação? Vou te ensinar então. Está escrito: eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo, diga todo o poder do inimigo, e nenhum dano vos fará. Diga: nenhum dano. Não, nenhum dano me fará. Por quê? Porque eu ando em justiça, em retidão. Não há ninguém como ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E Satanás diz: também o Senhor cercou ele com uma muralha de proteção. Não é que Deus escolheu Jó e cercou ele com uma muralha de proteção. É que ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. O nosso Deus é um Deus de misericórdia e compaixão. Ele afasta o pecado de nós como o Oriente é afastado do Ocidente. Mas entenda isso: todo pecado tem limite. A rebelião tem limite, o ódio tem limite, a amargura tem limite, a feitiçaria tem limite. As pessoas perguntam assim: pastor, por que que o mal me tocou? Eu vou te dizer por que que o mal te tocou. Havia um homem em Israel, o seu nome, ele era um rei. Você conhece o rei Saul, o primeiro rei de Israel, é Saul. Entenda, ele profetizou entre os profetas. Em 1 Samuel, capítulo 10, verso 10, diz que ele profetizou, ele foi cheio. A Bíblia diz que o Espírito Santo, diga assim, o possuiu. Não, fala aleluiadamente, diga: o Espírito Santo o possuiu. Pensa um sujeito possuído pelo Espírito Santo. Esse era Saul. Só que o coração dele não era íntegro. O coração de Jó era íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. O coração de Saul era um coração com fissuras no seu caráter. E aí o que acontece? Deus avisa a ele: Saul, cuidado, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. A feitiçaria, queridos, é uma tentativa de compor um acordo, de fazer um acordo, de celebrar um pacto com o mundo espiritual. É tentar manipular o mundo espiritual em seu favor, através de uma prática de adoração, de louvor, ilícita. A rebelião, diga, é como feitiçaria. A feitiçaria, se é um acordo com o ocultismo, Deus está avisando ele: cuidado com as tuas rebeliões, com as tuas desobediências. O que eu tenho encontrado de pessoas, esse ano e meio, eu visitei 100 igrejas, sabia disso? Eu preguei em 12 países, e as pessoas acham que existe uma unção natural, que da unção ela vem, repita comigo, através da pureza. Quando a Bíblia fala em 1 João capítulo 5, aquele que nasceu de Deus, faz assim para mim, faz assim, diga assim: não anda em pecado. Eu não ando em pecado, pastor. Diga: eu não ando em pecado. A Bíblia diz: aquele que nasceu de Deus não anda em pecado, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então não ande em pecado. Porque se você andar em pecado, querido, o maligno vai te tocar. E você vai perguntar: por que aconteceu na minha vida isso? O acesso satânico, diabólico, na vida de alguém é gerado pela iniquidade. Não é brecha, fulano deu brecha, joga isso fora. Brecha é quando se fala de intercessão, segundo Ezequiel capítulo 22. Procurei um homem na brecha e não encontrei. É assunto para domingo. Para hoje, o assunto é pecado. Se você quiser viver uma vida de vitórias, não incline seu coração à sedução do pecado. Porque se você viver debaixo do sangue do Cordeiro da Páscoa, os teus pecados precisam ser confessados. Romanos capítulo 10, verso 9 diz: se tu no teu coração creres que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, olha só,
e com a tua boca confessar, você vai ser salvo. A confissão leva a gente a um lugar de perdão e de restauração. O pecado não pode ser algo secreto na minha vida. Ele tem que ser o quê? Confessado. É por isso que o discipulado, ele caminha de uma maneira muito forte com a libertação. Confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sareis. A intercessão funciona quando a confissão. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele orou, o céu fechou por 3 anos e meio, mas ele orou de novo. A água desceu e sarou a terra. Vidas saradas são vidas no altar que não negociam o pecado. Mas Saul, ele estava brincando de ser rei. Ele esqueceu que dentro dessa equação, que eu sou um corpo, está vendo que eu sou corpo? Me belisca, dói, eu tenho carne aqui. Mas existe um mundo espiritual, o qual eu entro em contato com ele. Como é que você entra em contato com o mundo espiritual? Pelo novo e vivo caminho, não é isso? Como é que você entra na presença de Deus? Pelo novo e vivo caminho, o caminho do sangue, o sangue de Jesus. Quando nós escolhemos abrir o coração para prazeres ilícitos, e tem prazer que é ilícito, tem prazer que é ilícito. Não há nenhum problema em você ter prazer. O problema é você andar por um caminho que Deus diz: cuidado com isso aqui. Não levante falso testemunho contra o teu próximo. Cuidado com aquilo que você diz. Porque de uma mesma manancial não pode sair água doce e amargosa. Cuidado com aquilo que você deseja, não cobiçarás. E você ignora pequenos pecados. Eu digo para você, os espíritos imundos que se manifestam com mais violência, com mais agressividade, na tentativa de agredir alguém, ou se automutilar, eles são ligados a pecados que nós achamos que esse não tem problema nenhum. Nenhum. Isso não tem problema, pastor. Pois o pecado que Saul cometeu, para que aquele espírito de morte visitasse ele, entenda, querido, o espírito de morte sempre vai ser convidado. É gente que diz: eu quero morrer, eu quero matar, eu te odeio, eu queria que ele tivesse morto, chega, eu quero dar um fim na minha vida. Essas palavras são palavras de convite. Existem outros fatores, existem. No caso de Saul, qual foi? Um pecado que você nem acha que é uma bobeira, é ciúme. Saul teve ciúme de Davi, porque ele ouviu as mulheres de Israel cantando: Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. Gente, ele se encheu de ciúme de uma maneira tal que ele falou: o que mais ele vai querer senão o meu reino? Eu vou matar ele. E ele pega uma lança para furar. Aquele espírito de morte já estava lá, ó, convidado. Davi foge, vai para o deserto de En-Gedi, se enfia num monte de buraco. Ele coloca uma turma para matar ele. Mas Deus falou: Saul, a feitiçaria, a rebelião é como o pecado do que, gente? Sabe como é que ele termina? Ele vai consultar a feiticeira de Endor. Quem é que lembra disso? Saul vai consultar a feiticeira de Endor, e depois aquele espírito de morte usa ele contra ele mesmo, ele se mata. Eu me lembro a primeira vez que eu vi um espírito desse manifestar, eu era muito jovem, eu devia ter uns 20 anos, eu era aspirante a oficial num quartel. Um garoto, um jovem, pegou uma arma e se matou. Eu não era crente, não era não. Ele se matou na frente do pátio da bandeira, tem um pátio que tem um hasteamento da bandeira de dia e o arreamento da noite. Ele foi lá para todo mundo ver. Isso era 5 da manhã, e aí a tropa entra em forma mais ou menos às 7, e estava lá o corpo daquele menino, e aquele sangue no chão, aquela poça de sangue no chão, até a polícia científica chegar para investigar. Passado 2 semanas,
Um outro soldado, daquele mesmo batalhão, manifestou um espírito imundo. Eu nunca tinha visto aquilo. A minha formação é uma formação católica, apostólica, romana. E naquele tempo eu nunca tinha visto nada parecido. Para mim, manifestação demônica era coisa do filme de Hollywood. É o poltergeist, enfim. Mas aí fala para mim, aspira, tem um cara lá endemoniado. Eu falei, vou lá nada. Esse negócio não tem nada com cão não, ele que fique longe de mim. Mas tinha um tenente com a gente que era crente. Tenente Marcos Cury Barreto, um amigo meu. Ele foi lá e falou assim, Lô, vem cá que eu quero te ensinar uma coisa. E ele vinha me evangelizando desde os tempos que a gente era cadete. Ele pegou aquele menino, ficamos só eu e ele sozinho. Ele falou assim, em nome de Jesus, quem matou aquele menino no pátio da bandeira? Isso tinha sido 2 semanas atrás. Eu falei assim, Cury, foi suicídio. E o laudo da polícia técnica ainda não foi emitido, mas eu já sei que foi suicídio. Acharam 5 cartas daquele menino. Ele havia escrito carta para a namorada, para a mãe, para o comandante. Ele romantizou a morte dele, achou que ia construir um busto dele ali, que ele pensou que ia ser um herói. Ele falou assim, Lobo, não se mete aqui agora, eu quero que você veja. Em nome de Jesus de Nazaré, quem matou aquele menino no pátio da bandeira? Gente, aquele moço endemoniado. Ele levantou os olhos e falou assim, Lúcifer enganou ele e matou ele. O espírito de morte, ele é sedutor. Ele vai esperar um momento na sua vida de fraqueza, de depressão, de decepção, de frustração, de desistência, para dizer, acaba com a tua vida. Ele fez isso com Jesus, lança-te daqui abaixo. Gente, pensa aquele muro oeste que nós chamamos de muro da lamentação. Pensa um lugar alto. Se você cair de lá, você se esborracha, você morre. Então entenda o que eu estou querendo dizer aqui para você. É que o fato de você caminhar com a gente esse final de semana inteiro, só vai dar para você ferramentas, se você escolher caminhar com a verdade. Eu vou com vocês, esse livro aqui, que eu vou ministrar para vocês, tem ali no fundo para quem quiser comprar, todo o material está aqui, tudo que eu vou ministrar está aqui. Ele tem mais de 2.000 versículos bíblicos aqui, 2.000 versículos. Eu lido com a verdade. A Bíblia é a verdade. Eu sei que você ouviu falar assim, não, mas me disseram, me contaram. Eu sou um pastor batista, ordenado pela Convenção Batista Brasileira, Secção Paraná. Eu me converti numa igreja batista. Eu sou batista por convenção, eu sou batista por convicção. Então o batista é o povo da palavra, sim ou não, queridos? Sim ou não, queridos? Então nós vamos mergulhar na palavra. Você está pronto? Está pronto, querido? Vamos lá então. Você pode colocar, já está aqui. Eu já ia pedir para colocar, essas são as minhas redes sociais. Tem um canal no YouTube, Oswaldo Lobo, tem mais de 330 mensagens. Nós temos umas mensagens que nós gravamos juntos lá em Israel, né, pastor? Eu ainda estou passando elas. Cadê a turma de Israel com a gente aqui? Cadê? Aí tem uma turma linda aí. Ricardinho, conto com você, viu, querido? Amém. Gente, e meu Instagram é PR Oswaldo Lobo. De 26 a 28 de outubro nós vamos fazer o estágio de guerra espiritual, mas é lá em Curitiba. Eu vou falar mais sobre ele durante isso. Tem alguns livros. Eu quero falar sobre objetivos, aplicações e cuidados na batalha espiritual. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 10, é o escopo de tudo que se trata de libertação. E diz, ele nos livrou e continuará nos livrando, ou seja, passado e presente. Ele nos livrou no passado e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que no futuro, está lá, ele continuará a livrar-nos. Jesus investe 1/4 do seu ministério tratando de vítimas das trevas. Se você for fazer um trabalho de pesquisa, você vai descobrir que 1/4 de tudo que Jesus fez foi cuidar das ovelhas perdidas de Israel. Ele fala, eu não vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. E todos os livros do Novo Testamento fazem referência a Satanás, todos eles. Eu acho interessante, eu estive numa igreja esse ano, e uma líder
de uma determinada igreja, de uma determinada denominação, líder, me procurou ao final de um treinamento, deu treinamento na sexta, depois no sábado, eu já estava muito cansado. Ela falou assim: pastor, quando o senhor ora me dá uma tremedeira. Agora mesmo eu estou na sua frente, eu estou tremendo aqui, não sei porquê. Eu falei: vem cá. E peguei aquela moça, eu sabia que ela estava um rebanho junto com ela, separei ela. Jesus, ele não expõe a vítima, ele não trata a vítima como uma mercadoria, ele não quer ver a pessoa manifestar para envergonhar. Ele sempre tirava a parte, pegando na mão, ele separava, tratava no particular, tratava no ambiente de confidencialidade. Eu sempre falo isso: Jesus, ele não destrói as vidas destruídas, ele conserta aquilo que está quebrado, ele não despreza a gente. Aquele que vem a mim, de forma alguma o lançarei fora. Quem andava com ele era gente que não prestava mesmo, ele era amigo de prostitutas e publicanos. Mas nesse momento eu chamei a moça, entrei com ela dentro de um determinado gabinete, eu perguntei: o que você sente? Falou: pastor, eu odeio meu filho. Eu falei: como é que é isso? Quantos anos tem o seu filho? Não, meu filho tem 8 anos. Eu odeio ele, pastor. A minha vontade que eu tenho é pegar um travesseiro, à noite pegar a faca e matar ele. Esses pensamentos não saem da minha cabeça, pastor. Eu quero matar meu filho. Eu odeio meu filho, e às vezes eu me sinto culpada, porque eu não odeio ele, mas eu fico com esses pensamentos. Gente, uma pessoa dentro de um calabouço, uma pessoa dentro de uma prisão espiritual, e nós achamos que é um temperamento ruim, manda para o psicólogo, manda para o psiquiatra, interna como louco. Falei: vou orar pela senhora. Chamei o pastor e o pastor da igreja. Gente, penso uma noite expulsando demônios, e nós ficamos ali, mas manifestava tanto demônio, como é que você entrou aqui? Foi o pai dela, deu um dinheiro para a mãe dela abortar ela, e aí xingou a mãe de um palavrão tão feio, e falou assim: mas ela não quis, mas eu vou matar ela e vou matar o filho dela. Um espírito de morte andando, transitando nas heranças, familiarmente, pulando de geração em geração. Gente, depois que aquela moça foi liberta, eu falei: agora chama aquela criança. Quando aquele menino chegou perto da mãe, ele tremia, 8 anos. Você tem um lugar, que é um lugar de proteção, é a tua casa. Você pode ter medo em qualquer lugar, mas a tua casa, aquele ambiente, tem que ser um ambiente de quê? De proteção. Gente, aquele menino tremia na frente da mãe. Eu falei assim: mãe, pede perdão para ele. Gente, quando a mãe pediu um perdão para aquele menino, o que manifestou foi no menino. 8 anos. 8 anos. E é uma cena muito triste. E você fala assim: pastor, para que ministério de libertação se a pessoa aceitou Jesus? Querido, a pessoa aceitou Jesus é só o primeiro passo. E não me venha com 2 Coríntios 5,17 não. Quem está em Cristo, nova criatura é, coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Eu faço a exegese para você de 2 Coríntios capítulo 5. Ele não está falando que você levanta a mão e tudo se fez novo. A Bíblia não diz isso. Porque você está aqui e você continua nos mesmos vícios. Você não larga o cigarro, você não larga a cerveja, você não larga a tua língua grande, você ora em língua estranha, mas a tua língua é ferina, e você machuca todo mundo perto de você. Você continua amaldiçoando, você continua preso na pornografia, você continua com o pensamento e a cabeça no adultério, na fornicação, na mentira, no roubo. Fui pregar no carnaval, numa igreja, uma outra igreja me convidou para ministrar na sequência. No intervalo, uma moça me procura assim: pastor, eu gosto de criança. Falei: que bom, filho, porque é da boca dos pequeninos que vem o perfeito louvor. Falou assim: pastor, o senhor não entendeu, eu gosto de abusar de criança. Eu já abusei dos meus filhos. Uma moça de 26 anos tinha 2 filhos. Eu falei: agora eu não vou tratar você, porque esse é um caso que exige uma gravidade que eu tenho que dar. Não é 2 minutos no final do culto que eu vou tratar dela. E nós começamos de novo o culto. Gente, foi só começar. Repete comigo. Quando eu falo que a confissão é libertadora, gente, aquela menina ficou endemoniada de um jeito. 20 minutos e todo o ministério de intercessão, e o demônio não saía. Sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Não saio.
Não saio e vou ficar aqui. Gente, depois de um tempo eu já cansado, Deus me deu um discernimento. Eu só botei, gente, uma moça, que podia ser nossa filha. A minha filha tem 25 anos. Vai fazer 26 agora, quinta-feira. Podia ser a sua filha. Como é que aquele bicho, como é que aquele demônio, como é que aquele espírito imundo entrou dentro daquela menina? Coloquei a mão na cabeça dele e falei, em nome de Jesus, todo demônio que entrou no abuso do pai, gente, ela deu um grito, e o demônio saiu. Uma moça, que viveu, filha de um pai alcoolista, que abusou dela dos 7 aos 13 anos, que saiu de casa e voltou a abusar dos 15 aos 17 anos, e que saiu de casa, e a filha se apaixonou pelo pai. A filha é casada, apaixonada pelo pai abusador, fugiu para um casamento, como que diz, vou me apaixonar por um outro, mas ainda ligado ao pai. Então entenda o que eu vou dizer para você. As pessoas vão entrar aqui pela porta da PIB São Fidélis, e você não faz ideia do tamanho do cativeiro. Eu não estou falando de gente nova convertida, eu estou falando de gente que está na igreja há anos lutando contra o pecado e não consegue vencer. Pastor, existe muita manifestação do demônio? Olha, eu vou dizer para você, para cada 100 casos que eu pego, 5 manifestam. É mais ou menos essa a estatística. O resto é uma prisão espiritual, que quando você confessa, ela é dissolvida, destruída, aniquilada. Vocês vão ver a figura da intercessão, como é que é importante. Como a intercessão, ela é poderosa na aniquilação de fortalezas espirituais. Amém, queridos? Vocês estão tão quietinhos? Pensei que essa igreja aqui era do manto. Não é? Vocês estavam num louvor tão aleluiado? Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6, diz: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo de minha partida, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé, agora já me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. 2 Timóteo, o apóstolo Paulo está dizendo que ele mesmo, Paulo, começou muito mal, mas terminou muito bem. Paulo, ele antes era blasfemo, perseguidor e injuriador. Lembra disso, gente? Lembra que ele fala isso? No capítulo 1, ele vai falar o seguinte: eu antes disso tudo, eu era aquele cara, mas alcancei misericórdia, porque fiz na minha ignorância, e agora sou o que sou, chamado apóstolo. Então o que ele fez? Ele pegou o passado dele e falou assim: acabou. Ele morreu ali e começou um novo homem. Ali naquele novo homem, ele diz: agora eu terminei a minha carreira. Eu comecei muito mal perseguindo a igreja, mas terminei muito bem. Vou receber uma coroa daqui a pouco. Agora tem gente que é o contrário, começa muito bem e termina muito mal. A gente não vai ler o texto todo, mas diz que Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, só Lucas está comigo. E no final ele diz assim: Alexandre o ferreiro, Alexandre o latoeiro me causou muitos males. Gente que andou com Jesus, Crescente andou com Jesus, Demas andou com Jesus, Alexandre o latoeiro andou com Jesus. Começaram bem, mas terminaram mal. Nós temos um chamado, e o que mais importa é o final dele. A nossa jornada vai produzir para a gente respostas de bênção ou de tragédias, castigos ou benefícios. Mas você terminar mal, porque Saul foi cheio do Espírito no princípio, como é que ele termina? Visitado por um espírito de morte. Estão entendendo isso, gente? Então, a maioria começa bem. Está aí Saul. Então Samuel passou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul, beijou. O Senhor o tem ungido como líder da herança dele. Jefté, o Espírito do Senhor se apossou de Jefté, e daí ele avançou contra os amonitas. Sansão, o menino será nazireu, consagrado a Deus, Deus do nascimento, ele iniciará a libertação de Israel. Qual é a verdade?
é que a maioria começa muito bem, mas todos esses aí, Saul, Jefté e Sansão, todos eles libertadores, todos eles guerreiros do Senhor, terminaram muito mal. Quando se fala disso, a gente tem que ver que tem pessoas que tropeçam. Josué, que é o grande vencedor, é o grande general, ele começa a caminhar no ministério, ele fica muito poderoso, fica muito famoso. Olha como é que a humildade, gente, é importante nesse ministério. Olha só. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região, mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Ele subestimou o poder do pecado. Ele achou que como ele estava vencendo, ia vencer sempre. Ele achou, eu tenho um pastor amigo meu, gente, isso foi uma lição para mim. Uma lição. Ele conta que um dia, uma pessoa ficou endemoniada e falou assim, eu vou ali rapidinho expulsar um demônio, eu encontro contigo daqui a meia hora. Gente, ele ficou naquele caso, ele conta para a gente a noite inteira. Eu já peguei casos assim. Casos que eu nem esperava, é por isso que quando a Bíblia diz para você fazer algo, faça do jeito que ela falou. Eu entrei na casa de uma senhora uma vez, à noite, eu só falei assim, paz seja nessa casa, em qualquer lugar que eu vou, se eu conheço o dono do restaurante, eu vou na cantina de Norma aqui do lado, paz seja nesse local. É chegado entre vós o reino dos céus. Jesus manda falar isso ou não manda, gente? Manda, mas a gente ignora isso. E para você ser crente, você não pode jogar fora esses detalhes. Quando eu falei, gente, para encurtar, a moça ficou endemoniada a madrugada inteira. E a gente achando que era mais um caso de aconselhamento. E ela quebrou o apartamento dela inteiro. E quase que me quebrou junto. Então, quando você começa a trabalhar com libertação, você precisa ser humilde. Sempre que você for trabalhar, faça assim, quer ver? Vou te ensinar. Diga assim, você está atendendo alguém, conversando, você vai orar com alguém, diga assim, Senhor meu Deus, diga, Senhor meu Deus, eu te convido para esse momento, me cerca com os teus alegres cânticos de livramento, estabelece a tua autoridade, o teu amor e a tua proteção sobre mim, sobre a minha família. Eu, em nome de Jesus, me cubro e cubro esse ambiente com o sangue de Jesus. Eu submeto tudo que vai ser tratado ao poder do Espírito Santo. Você entendeu? Você convida Deus para a guerra. Você não está dizendo, eu vou lá e vou receber. Por quê? A nossa luta, gente, não é no braço, não. O teu inimigo é um espírito, diga espírito. Capítulo 1, verso 14 do livro de Hebreus diz que os anjos são espíritos. E Satanás e seus demônios nada mais são do que anjos que se rebelaram e se transformaram em demônios. São espíritos. São seres espirituais da maldade. São espíritos de impureza. Jesus os chama de espíritos imundos. E você quer lutar o quê? Com a tua inteligência, Pega lá o teu certificado de conclusão de teologia. Está aqui, sou teólogo. Resolve isso, gente? Gente, outro dia um sujeito entrou na minha página lá para falar um monte de besteira para mim. Que no coração dele estava certo. Mas ele achava que havia um alinhamento. E ele falou o nome, gente, de tantos teólogos que eu nunca ouvi falar. Falei, o cara é bom. Porque você tinha que consultar o teólogo fulano, e o teólogo fulano do século XVII, do século XIX, do século XVIII, do século XX. E eu vi que ele conhecia a teologia, e no final fiz só uma pergunta para ele assim. Então tá bem. Quando uma pessoa entrar no meu gabinete dizendo que quer se matar, qual dos teólogos que eu vou citar? Ou quando alguém entrar no meu gabinete e dizer assim, pastor, eu sou heterossexual, eu amo minha mulher, mas não consigo deixar de trair ela. Qual desses que eu vou citar? Então o povo é muito cheio de teoria, mas quando chega na hora do ambiente, gente, o ambiente de célula, a tua casa está aberta para todo tipo, entenda isso, gente, de pessoas. E vão chegar ovelhas bonitinhas e vão chegar ovelhas fedidas, que estão apodrecidas dentro dela, que estão vivendo o caos. Sabe quem vai cuidar delas?
Você acha que Deus vai mandar anjo? O que vai mandar é você, querido. Porque você foi revestido pelo seu pastor. Mas tem certeza que sou eu? Tenho certeza que é você. Se você grudar, se aprender, se você mastigar essa palavra, você vai entender que a única chance que tua família tem é você. A única chance que seus pais têm está em você. A única chance que seus filhos têm é você. A única chance que seus amigos têm é você. A única chance que os perdidos têm é você. O Espírito que está em você, que habita no seu coração, é um espírito de vida, para transmitir vida e para soltar as portas das prisões. É isso que acontece. Gente, como Josué que caiu, como Davi. Davi, ele vence tantas batalhas, gente, mas ele acha que ele pode pecar. Qual o problema de um pecadinho? Qual o problema? Qual o problema de eu ir ali e me deitar com a moça? Qual o problema de eu transar com meu namorado? Qual o problema, pastor? O problema é que isso chama-se ilegalidade espiritual. O nome disso é iniquidade. E quando você faz isso, você sai debaixo daquela autoridade que protegia você espiritualmente. E quem você acha que habita nessa relação? Olha para mim aqui, não abaixa a cabeça não. Quem você acha que habita nisso? O Espírito de Deus? E eu não quero ser duro, não. Eu não quero constranger ninguém. Eu não quero aqui lançar sobre você uma palavra de condenação, não é isso. Mas você precisa entender que o salário do pecado vai ser a morte. Alguma coisa vai morrer na sua vida e você vai chorar muito. E Davi experimentou isso. Sabe quem experimentou isso? Pedro. Senhor, ainda que todos te neguem, eu jamais vou te negar. Orgulho. Eu sou o melhor. O meu ministério é o melhor ministério da igreja. A minha oração é a melhor oração da igreja. O meu louvor, ninguém canta contra mim, ninguém prega como eu, gente. Eu sou apenas o máximo. Ainda que todos te neguem, eu não vou te negar. Como, Pedro? Você não consegue vigiar em oração comigo nenhuma hora. Tua carne é fraca. O espírito está pronto, mas tua carne é fraca. Ou seja, a primeira espetada que Satanás te der, você vai me negar 3 vezes, o galo vai cantar. Você vai entender isso. Antes do dia raiar, porque o galo canta quando começa o dia. O galo canta quando começa o dia. Antes da confusão estar pronta, o leite já vai estar derramado e você vai ter me negado 3 vezes. Então a gente tem que entender, gente, que existem cautelas na libertação. O número 1 é você o quê? Não ser orgulhoso. Então você tem que se humilhar. Diga assim: Senhor meu Deus, eu me humilho. Diga: eu me humilho diante do Senhor. Reconheço as minhas fraquezas, os meus medos, os meus tropeços. Eu olho para trás e eu vejo as minhas iniquidades. As vezes que eu te neguei, as vezes que eu busquei o pecado, que eu profanei tua palavra, que eu ignorei os teus estatutos. Eu sei quem eu sou. Diga: eu sou pó. Nenhum título em mim, nenhuma sabedoria é arma, mas o Senhor não rejeitará um coração quebrantado e contrito. Enche-me do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Você não expulsa demônios porque você é forte. Você expulsa demônios porque o Espírito Santo está em você, querido. Jesus diz em Mateus capítulo 12, em Lucas capítulo 11: mas eu expulso demônios pelo Espírito de Deus. É chegada a voz do Reino dos Céus. Então entenda: se você se humilhar, Deus vai te exaltar. Olha para mim aqui.
Eu vou falar bem pertinho de você. Olha para mim. Não tenha medo do diabo. Tenha medo do pecado. Tiago capítulo 4, verso 7 diz: submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele o que, gente? E ele, diga, fugirá de vós. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Ai, pastor, não, porque tem um demônio lá, pastor, porque tem um espírito imundo, tem uma legião. Querido, se humilhe diante da mão do Senhor, debaixo da potente mão do Senhor. Se você se humilhar diante do Senhor, Deus vai te exaltar. Número 2, existe uma tentativa frustrada de libertação sem sangue. O poder libertador está no sangue, é por isso que o nome desse seminário é Sangue nos Umbrais. Moisés não foi lá e deu tapa na cara do faraó, não ameaçou ele, você vai ver o que vai acontecer. Ele não fez isso. Ele apenas lançou uma palavra de liberdade: deixe o meu povo ir. Quantas vezes no processo de libertação eu digo, em nome de Jesus, solte ele, solte ele. O espírito imundo, às vezes, ele toma conta de um determinado membro do corpo, dos olhos, do sistema nervoso, faz a pessoa parar de respirar, toma conta da mão. Houve um caso muito interessante no interior do Paraná, que a mão, o corpo, está amarrado em nome de Jesus, uma das mãos ficava presa e a outra mão, gente, pensa desgovernada, descontrolada, rebelde. Satanás é um rebelde, ele se rebelou contra Deus. Você acha que ele não vai se rebelar contra você? E Moisés disse, assim diz o Senhor, deixai o meu povo ir. Ele diz, não deixo. Vieram 9 pragas, foram 9 manifestações. Ele diz, queime em nome de Jesus. Ele queima e não sai, até que ele pega o sangue. Diga, o sangue. Gente, nós fomos comprados com sangue. Não existirá libertação a não ser que o sangue seja aplicado, a não ser que a pessoa proclame e confesse o nome de Jesus, a não ser que ele diga que Jesus, o Rei da Glória, foi morto pelos seus pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Número 3, o povo que é obsessivo, tem assim uma atração pelo mundo oculto, é o maniqueísta. Maniqueu era um iraniano, que ele dizia que tem o poder de Deus e tem o poder do mal. É gente que diz para mim, pastor, eu quero aprender o nome dos demônios, escreve um livro sobre ocultismo. Olhe para mim aqui, eu vou te dizer para você o que Deus manda dizer. Quando entrares na terra dos canaanitas, do Jebuseu, do Eteu, dos fariseus, dos amorreus, não aprenderás conforme o costume deles. Ah, pastor, eu quero aprender sobre horóscopo, quero aprender sobre macumba, eu quero aprender sobre umbanda, eu quero aprender sobre ocultismo. Você não precisa disso. Você precisa apenas conhecer a verdade. Uma pessoa que trabalha no banco não aprende como é que você investiga uma nota falsa. Você aprende a verdadeira. Se você conhece a verdadeira, você vai descobrir quais são as falsas. Querido, mergulhe na Escritura Sagrada. Se você ler 10 capítulos da Bíblia a partir de hoje, em 4 meses você vai ler a Bíblia inteira. Se você ler 10 capítulos da Bíblia hoje, começar hoje, todo dia, em 1 ano você vai ler a Bíblia 3 vezes. Mas não. O que você quer? Você se perde no Netflix. A Casa de Papel, pastor. Aliás, queridos, nós vamos terminar aqui, você vai dormir. Você vai me prometer que você vai dormir. Porque nós vamos ter um final de semana cheio até terça-feira. O final de semana e mais segunda e terça-feira. Amém, gente? É isso, pastor? Segunda-feira, terça-feira eu vou para a segunda de Campos. Desculpe. É a vontade de ficar, pastor. Então,
Quando você, tem gente que é atraído pelo mal. Eu quero aprender, aí entra para ler o livro do Senhor dos Anéis, do Harry Potter. Não, pastor, eu quero descobrir aqui o que é por trás, querido. Ame a lei do Senhor, ame a palavra do teu Deus, deixa ela ser na tua boca, uma doçura que desce para o teu ventre. Se você conhecer a palavra de Deus, gente, entenda isso, quando Jesus diz, na verdade vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho dito, é a palavra de Deus que vai te purificar. Número 4, ausência de perseverança nas provas, e gente que busca o crescimento em dolor. Deus, ele leva a gente para as provas. Pastor, por que eu estou passando por isso? Chama-se prova, e a prova que Deus te dá é para te aprovar. Ele não quer te reprovar, teu Deus não é mau. Pastor, por que essa luta? Prova, para de reclamar. Você quer ver uma coisa? Eu não lembro se eu fiz isso lá em Israel. Se você pegar o Google Maps, o teu iPhone, o teu Samsung, o teu Xiaomi, sei lá, o teu Zenfone, ele tem um aplicativo chamado Google Maps. Diga Google Maps. Se você abrir teu Google Maps e colocar lá, distância de Cairo. Cairo você sabe que é a capital do Egito, não é isso, gente? Distância de Cairo até Jerusalém. Sabe quanto tempo dá para você ir a pé do Cairo no Egito até Jerusalém? Sabe quanto tempo dá? 6 dias. Impressionantemente, em 6 dias de caminhada, você sai do Egito e você chega na capital da terra da promessa. Mas o povo de Israel demorou 40 anos. Por que tem gente que não sai do deserto? Porque é murmuradora. Murmurar ou tentar ao Senhor é você dizer que o Deus que te prometeu não vai te dar. É ansiedade. E o ansioso é alguém que ele está sempre insatisfeito com hoje, porque o futuro é que tem um bom. Deus está falando, calma, eu vou te levar para Mara, e depois para Cádiz Barneia, e depois nós vamos subindo, e vamos para chegar a Beersheba, e depois a gente chega em Jerusalém. Não, eu quero agora. Então entenda que a prova, gente, aconteceu na vida de todo mundo. O deserto foi para Abraão, foi para Isaac, foi para Jacó, foi para Elias, foi para Eliseu, foi para Davi. Davi foi para o deserto, En-Gedi. Foi para João Batista, voz do que clama no deserto. Jesus foi para o deserto 40 dias, o apóstolo Paulo foi para o deserto de Damasco. Você vai passar por ele. E você não pode recuar. Número 6. Número 5. Não ter mentor, pastor ou relacionamentos espirituais profundos. Quem é que cai aqui, gente? Entenda isso. Eu soube, e você sempre... A gente fala de discipulado como algo novo, não é novo, isso sempre aconteceu. Jesus mandou fazer discípulos. Gente que não tem um discipulador cai porque não tem para quem prestar conta. Se você não tiver um mentor, é o crente que quer trabalhar com libertação e não tem pastor. É a igreja do eu sozinho, é a igreja do eu em casa. Eu vou começar o ministério de libertação na minha casa. Querido, não faça isso. Não faça. Jesus manda diga 2 em 2. E depois manda voltar, não é isso? Diga de 2 em 2. A gente não pode andar sozinho nessa área. Eu não posso andar. E aquele diz, não, deixa comigo que eu sou forte. Eu tenho unção, tenho todos os dons. Esse aí pode preparar que ele vai cair na esquina. Gente que descuida da família. É gente que diz, eu vou cuidar das coisas de Deus e Deus vai cuidar da minha família. Olha para mim aqui. Cuide da sua esposa. Se você tiver que decidir entre o ministério e a esposa, decide pela sua esposa, decida pelo seu marido. Eu estou sendo claro aqui, não estou? Decida pelo seu filho. Cuide da sua família, porque senão o diabo vai roubar a tua família, como roubou a família de Davi. Viva uma vida de decência, mas de amor dentro de casa. O papel da figura do pai é o papel da figura do amor. Vós maridos, amai as vossas esposas. Ah não, benzinho, é a esposa que tem que amar. Não. Os papéis entram em colapso quando
Quando você troca o papel do marido com a esposa, quem tem que amar é o marido, é o homem. O sacerdócio masculino dá identidade, dá direção, dá proteção e dá amor. O feminino dá nutrição, aconchego, traz para perto, amalgama a família, nutre. São papéis diferentes. Mas quando esses papéis são trocados, e a gente não cuida da nossa família, aí você vai dizer que foi o diabo, eu vou dizer, não foi não, foi você. Foi você. E por último, gente que anda em doutrina baseada em experiência, como fonte de revelação e conhecimento. Não, mas eu tive uma experiência. Toda a experiência vai ter que passar pelo crivo e pelo filtro da palavra de Deus. Todas elas. Se não tem palavra de Deus, quem disse, onde está escrito, se contraria um princípio, um conceito bíblico, sai fora. E eu tenho visto umas coisas acontecerem dentro da igreja. Pastor, não existe pecadinho e pecadão. Gente, existe pecadinho e pecadão, gente? Hein, gente? É claro que existe. Mas você aprendeu isso da boca de um professor de EBD, que aprendeu de outro, e ninguém para consultar essas. Gente, quando Pôncio Pilatos fala com Jesus e diz assim, você não sabe que eu tenho autoridade para te crucificar e poder para te libertar? Jesus diz assim, nenhuma autoridade teria se não fosse dado meu Pai do céu, que está no céu. Mas eu te digo a verdade, o Filho do Homem vai como está escrito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, esse tem pecado, diga maior, diga pecado, que ele tem pecado que não tem nem perdão. O pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, nem nessa era, nem na vindoura. Só que aí, aquele homem, aquela mulher, que vive na iniquidade, ele vem com essa conversa que não tem pecadinho e pecadão, fazendo alusão ao quê? A perdição, certo? Mas e a consequência? E a consequência do pecado, querido? O pecado traz salário, sim ou não, gente? É como se fosse na caixa do banco. Você recebe Bolsa Família? Tem o Bolsa Pecado. Tem. E você não precisa nem ir na lotérica para receber. Vem, invade a tua vida e te destrói. O que é isso? É o Bolsa Pecado. Porque o salário do pecado, o que é, gente? Cuidado, igreja. Quando você for orar, ore em silêncio, para o diabo não roubar a tua bênção. Da onde que vem essas coisas? Eu fico imaginando da onde que vem isso. A Bíblia manda até você orar em secreto. Vai para o teu quarto, ora em secreto. Mas orar em silêncio, porque o diabo vai roubar. Então quer dizer que o diabo pega Deus e coloca Deus dentro do bolso, é isso? Aí a gente cria uma igreja de pessoas medrosas, que não conhecem a autoridade que tem, que não sabem ou não reconhecem o chamado que Deus deu, e que vivem atemorizadas, como quem diz, olha, eu sou o menor dos homens. Gente, você tem que saber quem você é, querido. E não tem a ver com o que você é, tem a ver com quem está em você. Você está revestido de Cristo. Quando eu falo sobre igreja deitada na maca, eu uso Isaías 61:4. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, para cuidar dos que estão em coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, proclamar o ano da bondade do Senhor, que é o ano do perdão, o dia da vingança. E aí ele vai para colocar um óleo de alegria no coração daquele que está triste, amargurado, deprimido. Existe uma igreja ferida. E as pessoas vão mentir para você. Está tudo bem? Está tudo bem. E não está tudo bem. Eu quero que você olhe para mim agora aqui. Tudo que você está vendo em mim, tudo, Deus não está vendo. Deus não vê isso aqui. Deus não vê a aparência. Não vê. Eu sei que você quer sair bonita, senão o moço não vai querer olhar para você. Eu sei que você, queridão, vai arrumar o teu melhor cabelo e arruma enquanto você tem. Porque chega idade que cai. E aproveite. Mas Deus não vê a aparência. João Batista se vestia de peles
de camelo. Pensa num sujeito esquisito, que comia mel com gafanhoto. Você quer uma dieta dessa? Ele era o maior dos homens. Dos nascidos de mulher, ninguém foi maior que João Batista. Deus, ele diz para Samuel: você está enganado, Samuel. Você olha só o exterior, mas vejo o interior. Provérbio 16, 2 diz o seguinte: Deus pesa os espíritos. Está aqui o irmão, mais fortinho. O espírito dele pesa 2 gramas. Aí tem a irmã, mais magrinha, menorzinha, pesa 1 grama. É isso, gente? Deus, capítulo 5 de Daniel, aparece na parede assim, uma inscrição, a mão, escrevendo: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Deus contou os teus dias, te pesou numa balança e te achou em falta. Gente, quando fala de peso, significa que Deus, ele investiga as nossas intenções. Tem muita gente com aparência de santidade e é iníquo. O que eu vejo de mulher, principalmente as moças que estão querendo casar logo, mas como caem em armadilhas. Eu digo, não se meta com esse rapaz, ele já destruiu 1, 2, 3 casamentos. Não, pastor, ele se converteu a de Deus. Eu falei, meu Deus, você vai ser a próxima vítima, minha filha. Não, pastor, ele está vindo para a IBD, está vindo para a célula, está vindo para o grupo. Querido, espera para a gente ver fruto, espera para que a gente ver fruto de arrependimento. Não, eu vou agora. Então vou fazer o quê? Não posso te amarrar? Mas volta depois de 6 meses, 1 ano, cadê? Não, acabou o casamento. Não é que acabou o casamento nunca começou. Por quê? Porque o inimigo é craque, ele é professor de universidade em abrir uns buracos escuros para você entrar. E você ignora isso. Quando se fala de gente ferida dentro da igreja, gente, você tem que tomar cuidado. Porque a libertação não é um fim em si mesmo. Imagina uma igreja que só trabalha a libertação, gente. É uma igreja anômala, não é? Ela vai ficar de um lado hiperatrofiada, do outro lado ela vai ficar forte de um lado e magrela do outro. Diga, ferramenta. É uma ferramenta. Como o ministério de infantil é uma ferramenta, como o ministério de louvor é uma ferramenta, como o ministério de intercessão é uma ferramenta. Não é um fim, não é a igreja da libertação. Fanatismo, extremismo, é gente que vê o diabo em tudo. Eu estou vendo o diabo atrás da parede. Eu estou vendo o diabo na cadeira, no copo d'água, na bateria, na caixa de som. Já viu gente assim? Olha para mim. Tem gente que vê mesmo, tá? É bom que você saiba disso. Tem gente que tem acesso ao mundo espiritual. 2 Coríntios capítulo 12 fala sobre dons. 1 Coríntios capítulo 12 fala sobre dons espirituais. É a única passagem da Bíblia que fala sobre discernimento espiritual. Não dá nem para você fazer uma doutrina. Mas você vê que Eliseu, ele viu. Viu ou não viu, gente? Ele não pede para Deus abrir os olhos do seu moço. E viu lá, ele viu os carros e cavaleiros do Senhor. Quando Elias sobe no redemoinho. Ele não viu, gente. Eliseu, ele não viu o exército sírio. Aí vem o moço dele, Jazim. Senhor, estamos cercados. Ele só abre os olhos dele para que ele veja. Ele vê então os exércitos do Senhor. Jesus diz: de agora em diante vocês vão ver os anjos do céu subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jacó viu 2 bandos de 2 tropas de anjos em Manaim. É por isso que o nome chama Manaim. 2 tropas, 2 bandos. O mundo espiritual pode ser enxergado. Qual é o problema? É o pessoal aqui embaixo, ó. É o último aqui, que enxerga o invisível, mas não vê o visível. Cuidado. Fizeram uma macumba para você. Aleluia. Macumba? Glória a Deus. Querido, porque Números 23 diz: sobre a tenda do povo de Deus não vale encantamento. Não vale. Não tem poder. Não tem poder. Quando é que tem poder? Quando eu vivo em pé? Em pé? Gente, se tem macumba, então ora. Desautoriza o processo espiritual maligno. Desautoriza a obra de feitiçaria. Repreende toda ação das trevas na vida daquela pessoa e está resolvido. Quem dera todo problema fosse esse. Mas não, é gente que não vê nada.
e fica tentando manipular as pessoas. Existe um espírito que opera dentro da igreja, chama-se espírito de Jezabel. É um espírito de manipulação e controle. Ele é revelado na vida de quem? De Jezabel. E Acabe, você conhece a história? Segundo livro de Reis, capítulo 16, conta a história dele, está lá. E também na história de Herodias, João Batista, que foi a vítima, e Herodes. Ela quer, na verdade, Jezabel, ela quer calar a voz profética. Ela manda matar Elias, tenta matar Elias e manda calar a voz de quem? De João Batista. Eu quero a cabeça dela, eu quero a cabeça dele numa bandeja. O controle, uma vez manifestou assim, uma senhora. A gente processo de libertação dificílimo, ela saiu, levantou, ficou em pé no sofá da minha sala e disse: você sabe com quem você está falando? Eu sou rainha, meu nome é Jezabel. Como é que ela opera? Sutilmente. Ela não aparece, mas ela empurra. Ela comanda, contando fofoca no ouvido um do outro, fazendo que todos se voltem contra o profeta. Todo mundo estava odiando Elias. Se você vê lá no Carmelo, tinha um bando de profetas de Azerá, profetisas e profetas de Baal. Ele estava sozinho. Ele fala: até quanto vocês vão ficar pulando de um lugar para o outro, de uma igreja para outra, de um pensamento para o outro? Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Tiago fala sobre gente de ânimo dobre, que uma hora ama o Senhor, outra hora ama o pecado. O espírito de manipulação e controle é um espírito que vai dizer para você assim: ó, Deus está me mostrando um negócio ruim na sua vida. Olha para mim, querido. Se você andar com o Senhor, não é porque eu estou falando, é porque a palavra de Deus é a verdade. Se você clamar no sangue do Cordeiro, se você de todo o teu coração receber Jesus como teu Senhor e Salvador, se você reconhecer o teu pecado diante de Deus, com a tua boca confessar, bem-aventurado o homem a que Deus não atribui culpa, Salmo 32, que tem as suas iniquidades perdoadas. Eu confessarei ao Senhor o meu pecado, e Ele perdoará a minha iniquidade. Se você confessar, o diabo não vai ter acesso na sua casa. Dá um amém, mas aleluia, pelo amor de Deus. O diabo não vai ter acesso na sua vida. Eu estou falando de mim. Eu estou falando de mim, de Fabíola. Vocês sabem a história da gente. Eu já contei para vocês. Fabíola foi criada num terreiro, no ocultismo. Ela falava para mim: vai lá, bota essa oferta. Gente, é ridículo. Eu tinha que sair do carro com cocada, bala juquinha, jujuba, delicado e vela. Ela tinha vergonha de fazer o despacho, eu ia para ela fazer. E tinha que ser na grama, no jardim, bota lá para mim, para ninguém ver. Falei: meu Deus. Quando eu falei: chega, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Gente, eu sequei de jejuar até minha mulher se converter. No dia que ela aceitou Jesus, pensa uma bobagem, levantou a mão, aceitou Jesus. No dia que ela aceitou Jesus, no dia seguinte, a chefe lá do terreiro ligou: e aí, o que está acontecendo? Por que os guias não conseguem entrar na sua casa? Ela falou: agora eu sou crente, sirva o Senhor Jesus, não vão entrar nunca mais. Aquele acesso, aquela infiltração maligna, não encontrou mais um buraco para entrar. Diga assim: santidade, pureza, que vem pelo sangue de Jesus. Não tenha medo do diabo, querido. Tenha medo do pecado. Não tenha medo do diabo. Tenha medo do pecado. Gente que acha que expulsar demônio é dom. Gente, expulsar demônio não é nem garantia de santidade. É um sinal que segue ao que crê. É um sinal. Esse sinal seguirão aos que crerem. Aqui são escolas de batalha espiritual que eu vou passar. É teoria, mas é bom você saber que existem 4 escolas delas. Bom, eu vou dar um dicionário. Expulsão de demônios é o quê? É uma ação, é um sinal da chegada do reino de Deus através de uma ação de uma autoridade espiritual. Em nome de Jesus, levante sua mão, diga: em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
sai dele. Todo espírito imundo, sai e não volte nunca mais. Isso é um ato. Isso é um ato. Isso não é processo. Isso é um ato. Isso não liberta ninguém não, tá, gente? Agora, quando se fala de libertação, é processo. Aí sim, lida com as causas. Por que o espírito imundo entrou lá? Então, um bom libertador não é um sujeito que expulsa demônios. O bom libertador é alguém que purifica a vida da pessoa da iniquidade. Eu digo assim para ela, ó, você vai ter que casar com esse moço, porque é melhor casar-se do que abrasar-se. É aí que está o pecado. Você vai ter que ir lá e pedir perdão para sua mãe. Você vai ter que ir lá e perdoar o seu pai. Pastor, mas eu fui injustiçado, eu sei disso. Jesus foi o mais rejeitado entre os homens, Isaías 53:3, homem de quem os homens viram o rosto, foi desprezado. A vitória sobre o desprezo vem quando a culpa, quando a amargura é tirada do seu coração. Perdoe. Então, quando eu digo para a pessoa assim, vai lá e conserta a sua vida, eu não estou querendo mandar em você, eu estou querendo limpar você da impureza. Eu estou querendo tirar do teu coração aquele desejo de vingança, de fazer justiça com as próprias mãos. A libertação lida com as causas. Existe uma razão pela qual Satanás, aquele espírito de morte, entrou em Saul. Foi o ciúme. Número 3, cura da alma. É o curso que Fabiola está dando lá em Araruama agora. É o processo de terapia espiritual que envolve tratamento, que é levado até a vítima que foi traumatizada ou atingida por feridas espirituais, ou está vivendo num estado de opressão espiritual. E por último, batalha espiritual é um processo que engloba uma coisa e outra. A libertação é a cura da alma, que pode ter diversos atos de expulsão do demônio, mas normalmente está ligado ao quê? À intercessão. E nós vamos ver um pouquinho disso. Enquanto a libertação, ela lida com as causas da exploração demoníaca, a batalha espiritual lida com as, diga assim, consequências. Com as consequências. Então, quando se fala de libertação, você vê o diagnóstico, a destruição das fortalezas, você confronta a mentira com a verdade, às vezes existe batalha espiritual, expulsão de demônios e cura da alma. Para que você entenda bem isso, diferença entre uma coisa e outra. Existem quadros em que há libertação sem batalha espiritual. Existem outros quadros que há batalha espiritual sem libertação. Eu vou citar 2 aqui para vocês entenderem. O primeiro, muito famoso, Lucas capítulo 13, verso 10, havia uma mulher encurvada, possessa, a Bíblia diz possessa de um espírito de enfermidade. Jesus, chamando a si, disse, mulher, libera uma palavra de liberdade, estás livre da tua enfermidade. Impondo as mãos sobre ela, ela se levantou e glorificava a Deus. Houve libertação, gente? Houve, gente? Sim ou não, igreja? Houve batalha espiritual? Manifestou um demônio, um Exu caveira, manifestou? Libertação sem, diga, batalha espiritual. Então não fique pensando que para libertar tem que manifestar, não é nada disso. Isso é tolice, isso é missonice. Agora, existe batalha espiritual sem libertação. Atos capítulo 19. O apóstolo Paulo está fazendo maravilhas ali em Éfeso, o povo se converte. Ele pergunta, vocês receberam o Espírito Santo quando creste? Quem é o Espírito Santo? Nós fomos batizados com o batismo de João Batista. Então ele impõe as mãos, ele recebe o Espírito Santo, e há um grande avivamento, e o povo vê aquelas maravilhas, gente jogando seus livros de feitiçaria e ocultismo para queimar na fogueira, e aí os 7 filhos de um sumo sacerdote, chamado Seva, saem para expulsar demônios em nome de Jesus, a quem Paulo prega, e eles pegam um sujeito tão endemoniado, mas tão endemoniado, que há uma guerra espiritual, uma batalha, eles são humilhados, mas a pessoa não é liberta. Entenderam isso, gente? Existem quadros que eu participei, que houve batalha espiritual sem libertação. Nós começamos o processo e havia batalha espiritual, a própria pessoa se cansou. Não quero mais, eu prefiro viver do jeito que eu estou. Você tira a pessoa de dentro da prisão, leva ela para fora da penitenciária de Satanás, dá para ela uma vida nova, ela fala, não, estou com saudade, eu vou voltar para lá. Vou voltar para lá. Tem um filme muito famoso,
chamado Sonho de Liberdade. Agora eu lembrei. É a história de um homem que é preso injustamente. É famoso. Tim Robbins, eu acho que é o nome do autor, com Morgan Freeman. Quem lembra desse filme? Bem antigo, mais velho que andar para frente. E tem um personagem que ele recebe a sua liberdade. Mas ele viveu tanto tempo dentro da prisão, sabe o que ele faz? Ele pega uma faca e coloca no pescoço de outro prisioneiro para falar assim: eu não quero sair. Eu não quero sair da prisão. Tem gente que não quer sair da prisão. Não é que você é incompetente. Tem gente que vai se enforcar como Judas foi se enforcar. Eu vou dar uma adiantada porque eu preciso terminar, já são 10 horas para terminar, né, pastor? Não é isso? 10 horas? Vocês me dão mais 15 minutos? Não, vou fazer a Assembleia Batista aqui, gente. Favorável. Gente, favoráveis, digam sim. Sim. Contrários, um salto mortal para trás de costas. Não? Já tá. É rapidinho, tá bom, gente? Crente, gente, pode ficar endemoniado? Quem acha que pode, levanta a mão. Pode. Tem gente que acha que pode. Quem acha que não pode, levanta a mão. Não pode de jeito nenhum, pastor. Porque aquele onde o Espírito Santo, a pessoa não pode ficar endemoniada. Levanta a mão, não pode, crente não pode ficar. 1 só, 2, 3, 4, tá bom. Então existe uma guerra acadêmica. Eu vou falar para você que é muito difícil. Olha o que eu vou falar para você. Muito difícil, biblicamente, você provar que um crente fica endemoniado. Eu já vi, eu tenho um material muito bom aí de um pastor chamado Alcione Emerick. Ele fala sobre cativeiros, e ele explica, dentro da visão da tricotomia corpo, alma e espírito, ele explica que um crente pode ficar endemoniado. Eu falo a verdade para você, a explicação dele é muito boa, mas eu não consigo encontrar um argumento bíblico para dizer assim: crente fica endemoniado. Mas há essa guerra acadêmica, tem gente que pensa que sim, tem gente que pensa que não, tem gente que pastor, não quero pensar em nada, então eu fico do seu lado. Para mim, não importa se ele é crente ou se não é crente. Eu já fui em igrejas, a pessoa está 10, 20 anos dentro da igreja, está endemoniada. Mas você pergunta para ela assim: quem é Jesus? Filho de Deus. Quem é Jesus? Jesus é o Deus que fez os céus e a terra, que se fez carne, entrou dentro do ventre de uma mulher virgem, que habitou entre nós, que morreu, que deu seu sangue por nós, que ressuscitou da morte no terceiro dia, que subiu aos céus. Confessa que Jesus vem em carne e fica endemoniado. Sabe o que eu resolvi? Eu resolvi que discutir isso é uma tolice. É absolutamente irrelevante no meu caso. Por quê? Porque para mim não importa se é crente ou se não é. Importa que eu tenho que ir lá, o meu trabalho não é libertar, eu tenho que ir lá e tenho que tirar da boca do leão e do urso. Davi, ele fala isso. 1 Samuel 17, eu cuido das ovelhas do meu pai. Se um leão ou um urso pega uma das ovelhas do meu pai, eu vou lá atrás dele. Ministério de intercessão. Eu dou golpes até que solte. Eu não me interessa se a ovelha é do meu pai. Porque a Bíblia diz: aquele que vem a mim, de forma alguma eu lançarei fora. Porque eu estou na mão do meu pai. Não é isso, quem está na minha mão não vai ser arrebatado porque eu estou na mão do meu pai. Lembra disso, gente? Não me importa mais. Eu parei de discutir isso há muitos anos. Então não entre nessa conversa infrutífera. Liberte os cativos. Entenderam isso, gente? É um monte de gente sofrendo enquanto tem uma discussão teológica. Agora eu vou falar algo para vocês. Por que tem tanta gente dentro da igreja que fica endemoniada, pastor? E estou falando de pessoas velhas na igreja. Eu vou dizer por quê. Está vendo essa casa aí? É bonita essa casa? Quem quer morar nessa casa aí? Quer morar? Eu dou para você. Quem quer? Quer? Estou dizendo que eu vou dar. Não quer? Nossa, vocês são ricos aqui em São Fidélis, hein? Os povos cheios da gaita. Todo mundo com casa boa. Então, é uma casa bonita. E você olha de fora. 1 João 4,4, todo mundo conhece esse texto. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele. Todo mundo conhece esse versículo. Todo mundo conhece. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário
do Espírito Santo que habita em você, diga assim: eu sou o palácio do Rei, do Rei da Glória. O Rei da Glória mora em mim. Você é casa de Deus, santuário de Deus. Santuário é aquele lugar protegido, exclusivo. Tenta entrar no santuário das tartarugas, você não entra, porque ali é só passar a tartaruga. É a mesma coisa, o Espírito Santo ele é exclusivo. Quando Tiago capítulo 4 fala, verso 5, não sabeis que o Espírito Santo, ele anseia por vocês com ciúmes? Então, você é a casa do Espírito. O Espírito Santo para habitar em mim tem que ter diga, pureza. Tá bom, eu compro a casa para você. Deus comprou a casa a preço do sangue do seu filho Jesus. Você não é casa de Deus? Você não foi comprado com sangue? Muito bem. Quem já viu aquele programa Discovery Home and House? Acumuladores. Quem já viu esse programa? Acumuladores. Você entra na casa da pessoa, vai lá o pessoal da vigilância sanitária dos Estados Unidos, vê a casa. Não, nós vamos interditar a casa. De tanta sujeira, acumula um monte de pizza, de caixa de pizza, de resto de comida, de roupa, de lixo de vaso sanitário, de lixo da cozinha, de lata de cerveja, de lata de refrigerante, de garrafa PET. Aquela casa, ela não consegue se livrar de nada, acumula. Está ali, ó, barata e lixo, que atrai sujeira, que atrai parasita. Olha para mim, o diabo é um parasita, ele se alimenta de pecado, ele se alimenta das iniquidades, dos pecados que nós aprendemos com nossos pais, que nós achamos que a gente não precisa se libertar deles. Quando o espírito imundo tem saído do homem, diga, sai do homem. Entenda isso. A doutrina de demônios territoriais, ela é frágil. Eu sei que você vai citar Marcos 5, Mateus 8, Lucas 8, que fala sobre o endemoniado gadareno. Ele fala, não nos mande para fora dessa província. Eu sei que você vai citar Daniel, capítulo 10, o príncipe da Pérsia nos resistiu. Eu sei que você vai falar da igreja de Pérgamo, aonde está o trono de Satanás. Eu sei disso. Eu ando na palavra. Mas presta atenção no que Jesus diz. Diga assim, quando o espírito imundo sai do homem. Diga, sai do homem. Ele anda por lugares áridos, buscando repouso, mas não encontra. Ele diz o que? Voltarei para a minha antiga casa de onde saí. Encontra limpa, vazia, adornada. O que ele faz? O que ele faz, gente? Traz 7 piores. É aí que manifesta aqueles demônios que diz 7 giramundos, 7 saias, 7 encruzilhadas. Você já sabe, quando ele denuncia o nome, você fala, opa, já teve libertação aqui. Você já passou por uma igreja, algum pastor já fez processo de libertação com você, ele vai dizer isso para você. Então entenda bem o que eu estou falando para você. Para uma pessoa manifestar um espírito imundo, deve haver iniquidade. Agora veja, às vezes nem a pessoa sabe que é iniquidade. Você era um bebê, aí a tua mamãe, a tua vovó, você é órfão, e aí levou para você e consagrou você para uma entidade. Gente, o espírito imundo ele fica lá. Ele não sai por vontade própria, ele tem que receber uma, diga, ordem. Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 10, repete o mesmo texto. Quem é esse que com autoridade ordena, diga, ordena, ao espírito imundo ele obedece. Em Marcos capítulo 9, Jesus diz, sai do menino. O espírito o sacudiu violentamente, isso que está na Bíblia, diga, violentamente. Gritando. Eu viajando, tive um outro caso triste esses dias no interior de São Paulo. Uma mãe trouxe uma criança e ela falou para mim assim, pastor, ora pela minha filha, porque essa filha aqui é um demônio. Ela falou isso para mim. Falou. Essa outra aqui é uma benção, pastor, mais velha, mas essa aqui é um demônio.
Falei, vou orar por ela. Botei a mão eu fui botar a mão na cabeça, ela me deu um tapa, valentinha. Pá! Já me deu um tapão. Em nome de Jesus. Eu chamei o ministério de atenção na hora. Na hora, em nome de Jesus. Normalmente criança, o espírito infantil, ele é muito rebelde. Muito rebelde. Muito. Esses hereis, mirins, esses demônios infantis, não fica pensando que é moleza, não. Por isso que Jesus fala, essa casta só sai com jejum e oração. Lembra daquele menino demoniado? Botei, espírito imundo sai, deu uma resistência, falei, quem é o pai dessa criança? O pai, ela já falou uma palavra, você via que não era crente. O próprio linguajar dela já comunicava que ela não era crente. Então, eu ia expulsar o demônio dela e ia voltar quanto, gente? Ia ficar pior o caso daquela. Agora, uma menina que nem sabia o que tinha feito para ela. O que foi que seus pais fizeram para você? Como é que você sabe que fizeram ou não fizeram? É o pai e a mãe que andou lá atrás na sujeira, levantou a mão falando, não quero mais tocar nesse assunto. Não, toque nesse assunto. Você tem que dizer no mundo espiritual que aquilo que você fez, agora está debaixo do sangue do Cordeiro. Você tem que confessar. Você tem que ir lá atrás e dizer assim, eu pequei, mas agora, aquilo que eu dei eu tomo de volta para o Senhor. A autorização que é dada, é uma autorização que tem que ser repreendida. Jesus com autoridade, diga, ordenava. Ele ordenava ao espírito imundo. A gente não dá voz para Deus. Para Deus eu oro, eu glorifico, eu louvo. Para o diabo, eu digo, sai em nome de Jesus. Entenderam isso, gente? Por que uma pessoa fica endemoniada? Por causa da sujeira. Por causa do pecado. Então, a vida da pessoa se torna uma casa de pecados, e os pecados e iniquidades hospedam espíritos imundos, provém descanso para Satanás, e torna-se abrigo para a invasão múltipla do inimigo. Muita gente que se diz crente, que foi batizado, e que está na igreja fica endemoniado. Muita gente, muita gente. E eu não discuto isso mais, eu não discuto se é crente, se não é, se teve só uma acepção, um sentimento mental, não quero mais saber. Porque enquanto está se discutindo isso, está um monte de gente aprisionada. Eu e Fabíola atendemos uma senhora, gente, uma querida, pensa uma mulher que a gente ama. E ela virou para mim e falou assim, eu tenho muita vergonha, eu amo o meu marido, mas eu não consigo ser fiel a ele. Uma vez por mês, eu saio para passear com o meu cachorrinho, ele nem sabe disso, sou crente, pastor. Mas eu encontro o moço que trabalha na obra do vizinho, eu encontro ali o zelador, o moço do bar, eu me deito com ele. Eu não consigo, pastor. Isso me traz muita vergonha, eu escondo isso de todo mundo. Gente, eu e Fabíola fomos ministrar na vida dessa moça. Aí você fala assim, não pastor, isso é sem vergonhice. Essa mulher, ela não vale nada, pastor. Não é isso não, gente. É que você não entende o que é um cativeiro e coisas que eu lido com isso na minha vida. Eu estava conversando com uma pastora aqui agora, falei assim, pastor, eu te mandei um e-mail em junho, acho que junho, julho. Eu recebo semanalmente, sem exagero, mais de 100 e-mails. A minha caixa de mensagem do Messenger, sabe quando chega em 99 e para? Eu não consigo mais abrir. A gente diz, pastor, eu te mandei um direct no Instagram, eu não consigo mais. É tanta gente aprisionada, eu não dou mais conta. Eu não tenho mais como fazer. Se eu não vou estabelecer um sangue nos umbrais na igreja para que fermente, que fervilhe um lugar de cura, um lugar de libertação aqui em São Fidélis, para que afluam de todas as regiões, como afluíam para Jesus, e afluíam para eles os loucos, os lunáticos, os endemoniados, e ele os curava. Essa não é uma ferramenta que Deus deu para mim, é uma ferramenta que deu para vocês. Fomos orar por aquela moça, gente. Gente, você tem que ter muita compaixão. Uma mulher que ama o marido, mas aprisionada no espírito de sensualidade. Um processo dificílimo. Um processo que você tem um coração... Gente, as lágrimas começam a secar. Por quê? Porque nós estamos discutindo
teologia se crente fica ou não fica endemoniado. Enquanto isso, tem um monte de gente querendo tirar a própria vida. Por quê? Porque está presa a um sangue que foi derramado lá atrás, a um ventre que foi gerado dentro de um ventre de morte, um sepulcro, que foi, pastor, o espírito imundo manifesta assim, eu consagrei ela no sangue dos 4 irmãos dela, que a mãe dela matou no aborto. Está aqui dentro. Só que o que o inimigo faz? Ninguém pode saber. Esconde. Não fala para ninguém. Você vai perder a tua reputação. O que vão pensar de você? Você é líder. Você é pai. Você é mãe. Você é do ministério famoso. Você é o dono da empresa. Você é importante. Você é doutor. Não conta para ninguém. Enquanto isso não vem à tona. Porque isso tem que vir à tona onde? Na hora do discipulado. Amanhã eu vou ensinar vocês a fazer isso. Você pode ficar tranquilo. Quando você confessa isso, aquela prisão espiritual, ela é sacudida, dissolvida. Ela não funciona mais. Porque os pecados confessados são pecados perdoados. E os pecados perdoados são pecados que Deus não se lembra mais. Amém, queridos? Vamos encerrar aqui, fique em pé, em nome de Jesus. Eu estou cumprindo a promessa. 15 minutos de prorrogação.